Olá, bem-vindos a mais um programa Prova Final, um programa feito em parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG, a Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Eu sou o professor Silvio Maciel e ministro aulas aqui na Rede LFG nas disciplinas de penal, processo penal e legislação penal especial. Para quem ainda não conhece o programa, ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, falaremos do tema do dia. E hoje o nosso tema é iter criminis, as etapas do crime. No segundo bloco, pergunta ao professor, eu responderei a perguntas elaboradas sobre o tema da aula. E no terceiro bloco, o X da questão, eu resolverei 2 questões de OAB envolvendo o tema tratado nos blocos anteriores, ok? Até o primeiro bloco. Bem, nesse primeiro bloco, como eu havia dito, nós falaremos do tema do dia. E hoje eu vou falar de um tema que envolve as etapas do crime, o iter criminis, ou seja, o caminho percorrido pelo infrator, ok? O iter criminis é dividido pela doutrina majoritária em 4 etapas: cogitação, preparação ou atos preparatórios, execução ou atos executórios e consumação. Há quem inclua nessas etapas o exaurimento do crime, mas não vamos incluir, ok? Portanto, o crime é composto dessas 3 etapas: cogitação, preparação, execução e consumação. Na preparação ou atos preparatórios, o crime está apenas no pensamento do autor. É dizer, o infrator está apenas cogitando em praticar o crime. Claro, por razões óbvias, pessoal, a cogitação nunca é punida. O pensamento não pode ser punido enquanto não exteriorizado. O pensamento, enquanto não exteriorizado, não pode ser punido por razões óbvias, não é? Então, na primeira etapa do crime, na cogitação, não há punição nunca. A cogitação nunca é punida. Bem, a partir da cogitação, nós começamos a fase da preparação. Ou o infrator passa para a fase da preparação ou atos preparatórios. O que são atos preparatórios ou preparação? Atos preparatórios são providências tomadas antes da execução do crime. Volto. São providências tomadas antes do início da execução do crime, visando a prática do delito. São providências que visam executar o crime. Providências que visam executar o crime. A doutrina clássica ensina o seguinte: os atos preparatórios, em regra, não são punidos, salvo se esses atos preparatórios, por si só, constituírem algum tipo penal, algum crime. Então vejam, doutrina clássica ensina o seguinte: os atos preparatórios em regra não são punidos, salvo se esses atos preparatórios configurarem por si sós algum delito. Dou exemplos. O homicida vai ao supermercado e compra veneno de inseto para envenenar a vítima. O furtador vai a uma locadora de automóveis e compra e aluga um veículo no qual ele transportará os objetos furtados. Vejam, a compra do veneno e a locação do automóvel são atos preparatórios de homicídio e de furto que não são punidos. Comprar veneno de inseto no supermercado e alugar automóvel na locadora, por si só, são fatos atípicos. Então nós temos aqui
dois exemplos de atos preparatórios que não são punidos. Mas vejam, um terceiro exemplo. O infrator compra um computador programado para falsificar moeda, para falsificar cédulas de real. Um computador com um programa programado para falsificar moedas. Vejam, a compra desse computador é inequivocamente um ato preparatório do crime de moeda falsa do artigo 289 do Código Penal. Claro, a compra do computador é inequivocamente um ato preparatório do crime de moeda falsa do artigo 289 do Código Penal. Ocorre que adquirir um computador especialmente programado para falsificar moeda, a compra desse computador, a aquisição desse computador, por si só, já configura o crime de petrecho para falsificação de moeda do artigo 291 do Código Penal. Então vejam, a compra do computador programado para falsificar moeda, que seria um ato preparatório impunível do crime de moeda falsa, por si só configura um crime próprio, um crime autônomo, do artigo 291 do Código Penal. Isso é o que ensina a doutrina clássica. Atos preparatórios, em regra, não são punidos, salvo quando, por si só, configuram algum crime. Doutrina moderna. A doutrina moderna diz: todos os atos preparatórios são impuníveis. Não há ato preparatório punido. Por que não? Porque se o ato preparatório configura um crime autônomo, se o ato preparatório por si só se encaixa num tipo penal incriminador, se o ato preparatório por si só configura uma infração penal, então não se trata de ato preparatório, se trata de outra infração penal consumada ou tentada. Trata-se de uma outra infração penal consumada ou tentada. Conclusão, para a doutrina moderna, não há ato preparatório punível, ok? Se o ato preparatório configurou uma outra infração, então não se trata de ato preparatório, se trata de uma outra infração, consumada ou tentada. Ok? Uma outra questão não. Passada a fase da preparação ou dos atos preparatórios, vem a terceira etapa do crime, a execução ou atos executórios. A partir daí, o crime passa a ser punível. A partir da execução, já pode ocorrer punição. Pois bem, vejam a importância do tema. Na preparação não há punição. Na execução já é possível punir. A execução já é punível. Então, se a preparação não é punível e a execução é punível, é de suma importância saber a distinção entre ato preparatório e ato executório. Quando o ato ainda é meramente preparatório e quando já se pode dizer que o ato é executório, que já houve início de execução. Perceberam a importância em se diferenciar ato preparatório, que não é punível, de ato executório, que é punível? Pois bem, dada a importância da necessidade dessa distinção, a doutrina sugere critérios. A doutrina sugere critérios para se diferenciar atos preparatórios não puníveis de atos executórios puníveis. E aí surgem as teorias. A primeira teoria